Oi, gente, tudo bem? Ontem à noite, a jornalista Shirley Alves, do site Nada Demais, acho que é assim, é ND Plus, publicou um artigo importante contando os detalhes do processo que absolveu o empresário paulista André Camargo Garanha da acusação de ter estuprado a influenciadora digital Mariana Ferrer em dezembro de 2018, no Beach Club Café de La Musique, em Jurerê Internacional, em Floripa. Eu falei sobre o caso no meu último vídeo, mas agora, observando o processo, eu vejo que só fica pior. Então vem comigo para se indignar ainda mais, porque eu acho que é nosso dever ficar revoltada, divulgar o caso e manifestar toda a nossa solidariedade com a Mari. Em julho de 2019, o promotor Alexandre Piazza seguiu o inquérito da polícia e denunciou André por estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é quando há conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou com um adulto que não pode oferecer resistência ou que não tem discernimento para a prática do ato. Ou seja, Mari foi uma dessas vulneráveis. Ela bebeu um gin com alguma droga de estupro que alguém colocou em sua bebida. Ela não se lembra do que aconteceu, só de flashes. Ela era virgem e, de repente, sua calcinha tinha sangue e sêmen. Apesar do DNA do André estar nas roupas de Mari, apesar dos vídeos da câmera de segurança mostrando ele entrando no matadouro com ela, o que pesa contra Mari são duas coisas, além de todo o peso de um sistema patriarcal feito sob encomenda para culpar a vítima. A primeira coisa é o exame toxicológico, que não constatou nada no sangue de Mari, nem álcool, nem entorpecentes. Esse laudo é bem suspeito, até porque só foi feito 4 meses depois da coleta do material, já que o Instituto Geral de Perícias não tinha insumos reagentes necessários para o trabalho. Mas como não tinha nada no sangue? As testemunhas contra ela, que são funcionárias do Beach Club, disseram que a viram beber. Mari bebeu gin, está na comanda. O próprio André disse, segundo uma testemunha, que Mariana era louca e estava muito bêbada. E aí, como que o exame toxicológico vem limpinho? Quando saiu o laudo do exame, em maio do ano passado, a mãe de Mari disse, abre aspas, temos o laudo que consta que a Mariana tinha acabado de perder a virgindade. A roupa dela está aí para todo mundo ver, como está no IML, toda ensanguentada e com o esperma do monstro. Todo mundo fala que ela estava bêbada. Eu vi a minha filha dopada. O médico viu ela dopada, o que claramente é demonstrado nas gravações com a voz dela. Na roupa dela consta esperma e o sangue na calcinha. O IGP, a pessoa que fez a perícia, está claramente comprada, não tenho dúvida disso. Fecha aspas. A outra coisa que pesa contra a Mari são as imagens dela saindo do Beach Club. Ela não estava tão cambaleante como a sair do matadouro. Ela espera 9 minutos por um Uber. Só que, mesmo que as imagens não mostrem, ela está o tempo todo falando no celular. Bem desesperada, pedindo ajuda para os amigos. Tem gravações disso, né? E, além disso, o motorista do Uber disse que ela estava drogada. Quer dizer, essa é uma testemunha que foi desconsiderada, né? Mas, continuando, voltando, né? O promotor Piazza deixou o caso, não sabe por quê, e quem assumiu foi o promotor Thiago Carriço de Oliveira. Ao contrário de Piazza, Carriço decidiu que não foi possível comprovar que Mari foi dopada e, por isso, André não teve dolo. Foi um estupro sem a intenção de estuprar. Você já tinha ouvido falar nisso? Nem eu. Carriço citou outros casos para classificar o ato de André como uma conduta onde há vontade, mas não há plena consciência. Portanto, falta o dolo. Para embasar sua ridícula tese, Carriço citou um outro caso. Comparou com homens maiores de idade que têm relações sexuais com menores de 14 anos, sem saber que elas são menores de 14 anos, por terem o corpo avantajado, por se maquiarem demais ou por suas atitudes. Isso já é bem perigoso, né? E conclui, se a confusão acerca da idade pode eliminar o dolo, por que não aplicar-se a mesma interpretação com aquele que mantém relação com pessoa maior de idade, cuja suposta incapacidade não é do seu conhecimento? Tadinho, né? O André só transou com a Mari completamente dopada, sem saber que ela estava dopada.
Assim, ele não tinha como saber se a Mari não queria a relação. Afinal, se um cara transa contigo quando você estiver bebaça ou drogada, não é estupro. Ou melhor, talvez seja estupro, mas sem dolo. Porque se você não resistiu ou se você não se opôs, o cara não tinha como saber que você não queria. Carris continuou. A aplicação do direito penal a condutas culposas só pode decorrer da previsão legal expressa nesse sentido, o que não se verifica num tipo penal de estupro de vulnerável, de modo que o dolo do agente é necessário à configuração do crime. Caso contrário, embora ocorra violência na perspectiva da vítima, o delito não pode ser imputado ao agente. Em outras palavras, ocorreu a violência na perspectiva da Mari, mas o André não pode ser culpado, porque ele não sabia. É assustador, né? Mas calma, que é só o começo, porque realmente piora muito mais. O André mudou a sua versão. Inicialmente, ele não quis narrar o que aconteceu para não se incriminar e ser preso, seguindo a recomendação do seu advogado. Porém, na audiência de instrução e julgamento, o André negou a conjunção carnal com Mari. Antes ele tinha dito que não tinha tido nada, nenhum contato com ela. Mas aí ele negou a conjunção carnal com Mari, mas narrou atos libidinosos com ela, o que também configura estupro. Né? Então a gente tem um réu confesso. Né? E ele ainda disse que a motivação de Mari para denunciá-lo seria financeira. Essa acusação é absurda, até porque a Mari não sabia quem era André, não o viu antes do estupro, não sabia quem a havia estuprado. Ela teve um lapso temporal de perda de memória e não lembra o que aconteceu e sequer quem a estuprou. Aliás, não foi a Mari que apontou o acusado, porque ela não o conheceu antes de ser dopada. Foi a Polícia Civil, que investigou o caso. A delegada Caroline Monavic Pedreira, ao concluir a investigação, disse ter convicção do crime. Foi ela, inclusive, que colheu as impressões digitais e a saliva de André durante o interrogatório, o que serviu para comparar o material genético encontrado no lugar do crime. Era o DNA dele. Então, sobre isso não resta nenhuma dúvida. Aliás, na época, julho de 2019, quando a polícia denunciou André, houve um pedido de prisão temporária. E o juiz Hudson Marques, o mesmo que absolveu o acusado na semana passada, acatou o pedido. Mas Cláudio Gastão da Rosa Filho, advogado de André, conseguiu reverter a decisão com habeas corpus. O artigo do Nada Demais conta como foi essa audiência de instrução e julgamento em julho deste ano. Ela foi realizada por videoconferência por causa da pandemia. E, gente, é muito, muito chocante. Eu já aviso que há vários gatilhos aqui. Nessa audiência estavam Mariana, na condição de testemunha de acusação, o advogado de André, conhecido como Gastãozinho, em Florianópolis é conhecido como Gastãozinho, o defensor público, que a matéria não identificou, e o juiz Hudson Marcos. Numa hora, Gastãozinho apresenta fotos da Mariana como modelo, porque a Mariana era modelo, era digital influencer, né? E o advogado disse que ela está com o dedinho na boquinha. Chama as posições dela de ginecológicas e pergunta a Mari: por que você apaga essas fotos e deixa só a carinha de choro como se fosse uma santa? Só falta uma auréola na cabeça. Em seguida, ele a chama de mentirosa, mentirosa. A repórter que teve acesso ao processo conta que as falas dele não foram interrompidas durante a sessão. Então, vamos respirar. Só uma pausa para descansar um pouquinho, tá? Olha, eu até entendo que todo mundo tem direito a um advogado e que o advogado deve fazer o seu trabalho, né? O seu papel, que é defender o acusado. Mas isso de culpar a vítima por poses e roupas é pura cultura de estupro. É o que a gente sempre denuncia como cultura de estupro. Não tem essa de Gastãozinho estava apenas fazendo o seu trabalho. A justiça tem que ser julgada também. O que está acontecendo no caso da Mari e em tantos outros é completamente inaceitável. Uma leitora que não quis se identificar, pois Florianópolis não deixa de ser uma cidade pequena, avisou que esse jornal, o Nada Demais, é o grande porta-voz catarinense do bolsonarismo e sempre defende grandes empresários. Então, se até esse jornal publicou a matéria, é porque o caso está escandaloso demais mesmo. Segundo essa leitora, abre aspas, Mariana está sendo crucificada para não prejudicar os interesses dos beach clubs, que aqui em Florianópolis são um cartão de visita para os playboys de todo o país. O caso de Mari não é isolado.
Outras moças já sofreram estupros cometidos com anuência desses estabelecimentos, que são parques de diversões para os endinheirados do Brasil inteiro. Esses beach clubs têm apoio dos poderosos e não são multados nem pela lei do silêncio. O advogado apelidado de Gastãozinho é conhecido por saber safar os culpados de bolso grande, sem qualquer apreço pela verdade ou pela justiça. Fecha aspas. Eu li umas 2 matérias sobre o Gastãozinho, que é advogado criminal com mestrado em crime passional. Ele realmente é conhecido por defender bandidos, políticos, empresários. O caso que o tornou um dos advogados mais ricos de Santa Catarina foi em 2006. Até então, ele cobrava 10 mil ou 20 mil reais por caso. Mas ele estava lá na beira de uma piscina, num beach club, né, em Jurerê Internacional, não no mesmo, em outro, com um cara rico, quando tocou o celular. Era uma mulher acusada de latrocínio. O cara rico falou para o Gastãozinho cobrar 200 mil dólares. E o Gastãozinho acabou pedindo 150 mil. A cliente pagou sem chiar. A partir dali, Gastão virou o advogado de gente rica e poderosa, diz o cara rico na matéria. Já tem mais de 10 anos que Gastãozinho ganhou seu primeiro $1 milhão por uma ação. Ele gosta de dizer: eu defendo meus clientes da culpa legal. Julgamentos morais eu deixo para a majestosa vingança de Deus. Aliás, eu descobri uma outra coisa. Adivinha quem vai defender Sarah Winter, Sarah Giannini, né, no inquérito das fake news? Isso mesmo, o Gastãozinho. Então, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre esse senhor que descreve a foto de uma vítima de estupro como com o dedinho na boquinha, nessa audiência de julho, Gastãozinho mostra outra foto dela que ele considera inadequada. E Mari responde: muito bonita a foto, por sinal. O senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai. O senhor tem que se ater aos fatos. E Gastãozinho diz: graças a Deus eu não tenho uma filha do teu nível. Graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher feito você. Os outros na audiência online não dizem nada. Depois Gastãozinho continua, se dirigindo a Mari: por que você não apresenta as provas que você diz que tem, Mariana? Cadê o vestido? Chorar não é explicação. Não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo. Só então, com Mari em prantos, é que o juiz interrompe o advogado e pergunta se ela quer continuar. Com uma força encontrada sei lá onde, ela se mantém no interrogatório até o fim. E responde: eu estou implorando por respeito. Nem os acusados são tratados assim, pelo amor de Deus, gente. Nem os acusados de assassinato são tratados como estou sendo tratada. Nunca cometi crime contra ninguém. Mas tudo bem, porque o promotor Tiago Carriço de Oliveira, aquele do estupro sem dolo, se manifestou no final da segunda audiência em relação aos excessos de Gastãozinho. Nem sei o que é se manifestar, sinceramente. Gastãozinho vai parar de tratar as vítimas de estupro desse jeito? Como que se manifestou o promotor do estupro sem dolo? É de dar nojo. Agora dá para entender melhor como todas as instituições são patriarcais, né? Porque a gente vê a polícia, o promotor, o advogado de defesa, o juiz, são todos cúmplices de um estuprador. Então, estão lá não para defender e buscar justiça para uma mulher que foi estuprada, mas para culpá-la, para defender o criminoso. E para completar, não podemos esquecer outro cúmplice de estupros. Quem mais faz parte do Estado opressor que é o macho violador? Os leigos defendendo André e atacando Mari. Por exemplo, o grupo de Mascul Santos, cujo líder foi preso em 2018, condenado a 41 anos de prisão, aquele grupo que sempre me ataca, né, e ataca várias outras mulheres também, escreveu no Chan, que está na superfície, não está na Deep Web, que eu estou chamando de estuprador um homem que já foi inocentado da acusação de estupro no blog dela, no meu blog. Alguém precisa avisar o homem branco de bem, o André, né, para que ele meta um processo de 300 mil na Jaba. Jaba são como eles me chamam carinhosamente. A Jaba não pode sair acusando homens inocentes e sair impune. Eles sabem muito bem que o André não é inocente, né? Então eles estão desesperados para entrar em contato com o André para me processar. Vai ter um bocado de gente para processar, porque a opinião pública parece estar contra vocês, canalhas. Aí, nesse post no fórum criminoso deles, eu vi que tem um link para um canal deles numa plataforma chamada BitChute. No canal, há um vídeo dos Mascul Santos de maio de 2020,
tratando André como herói e Mari como vadia, safada, putinha, vagabunda. A narração do vídeo, que se chama Estupro Corretivo Salva da Degeneração, diz sobre estupro. Uma oportunidade dessas deve ser sempre aproveitada. Você deve ficar atento para atacar nos momentos mais vulneráveis. O vídeo prossegue. A polícia teve uma atitude heróica. Não avançaram com o caso e fizeram de tudo para que a putinha desistisse da denúncia. Os investigadores enrolaram por meses para não prejudicar o estabelecimento ou o amigo homem de bem. A polícia estava fazendo um ótimo trabalho, assustando a família, repreendendo a putinha para que ficasse calada e parasse com todo esse vitimismo. Esse deveria ser o trabalho de todas as polícias, proteger o herói que só estava fazendo o correto, o trabalho de qualquer homem de bem. É difícil de definir o que causa mais nojo, se esse vídeo dos misóginos assumidos, ou as falas e os atos de misóginos talvez não tão assumidos como André, seu advogado Gastãozinho, o promotor Carriço, o juiz Hudson Marques. Mas tem recurso, e a advogada da Mari já avisou que vai recorrer. Não desista, Mari. Estamos contigo até o fim.